E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo a lógica das movimentações, a razão de toda movimentação, o porquê que um gráfico tem os momentos corretos de se fazer compra, tem os momentos corretos de se fazer venda, onde é capaz de você compreender toda essa movimentação do gráfico para você entender se o ativo naquela região ele tem a possibilidade de fazer uma correção ou continuação de tendência. Tudo isso que nós estudamos, tudo isso que nós nos aprimoramos, nós ligamos os estudos da análise gráfica. Então, nós estamos estudando em relação à análise gráfica tudo aquilo que ela pode nos oferecer de entendimento lógico para a gente fazer as nossas entradas. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma entrada, ou seja, que eu vou fazer uma compra, ou vou fazer uma venda, eu vejo justamente a movimentação e contexto do gráfico. Como agora, estou conversando com vocês, estou vendo movimentação, estou entendendo o que o gráfico está fazendo, vejo o gráfico fazendo movimentação de busca em topo, vejo o gráfico buscando fundo, quando ele chega em fundo ele vem duas vezes nessa região, já vejo que ele não tem força para ficar nessa região, ele começa a trabalhar na região de cima, ele começa a buscar força para subir para buscar topo, então eu começo a fazer uma leitura do contexto e essa leitura do contexto é que vai me dar o aval para que eu possa fazer uma entrada no gráfico. Então, se eu compro ou se eu vendo, está ligado todo esse contexto gráfico. Eu preciso entender a análise gráfica de uma forma correta, ao ponto de eu apertar o botão e falar assim, não, é por isso que o gráfico está corrigindo, é por isso que o gráfico está trabalhando dessa forma. Eu preciso entender essas movimentações de forma lógica. Tá lá, entrada perfeita, movimentação de gráfico, entendendo região. Eu acho que essa entrada é bem simples, né? Gráfico veio e fez suporte. Gráfico veio e deixou um padrão aqui mostrando para mim que ele não tem nenhum interesse de romper esse fundo. Ele não tem nenhum interesse de fazer um movimento agora nesse sentido. Então eu pego e sigo o movimento com ele até este ponto de liquidez. São detalhes que você, conforme você se aprofunda no gráfico, você entende de forma lógica. Então, conforme você entende esses movimentos de forma lógica, tudo vai ficando mais claro para você. Esses dias mesmo um rapaz mandou uma mensagem para mim no direct, um seguidor aqui do canal, né, no direct do Instagram, inclusive, ó, você pode mandar direct para mim no Instagram, tá? Ó, mensagem, como já tem uma mensagem aqui, o meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui tem o link de aquisição do treinamento, lembrando que está com 60% de desconto, você pode acessar a qualquer momento, fazer aquisição a qualquer momento, o seu acesso ao treinamento é para a vida toda e o Tira Dúvidas é direto comigo. Então ele fez a seguinte pergunta, Cadu, eu estou me interessando pelo esse mercado, como é que eu faço para começar a aprender? A pergunta foi essa. E eu falei para ele, olha, você pode começar aqui pelo canal do YouTube, assistindo as aulas, você vai ver muitas dicas, mas se você quiser realmente fazer um passo a passo, estudar a fundo, de forma correta, para que você não perca tempo nesse processo pessoal, existe o treinamento, né? Eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, ó, no YouTube aqui tem uma sequência. Não, no YouTube não tem uma sequência, por quê? Porque eu abro o gráfico aqui e é o que o gráfico está fazendo, não tem como eu saber o que o gráfico vai fazer. Então a gente trabalha de forma aleatória alguns assuntos, não tão profundos, apenas como dicas, né? Então eu indiquei o treinamento. Inclusive sobre os padrões de candle, eu falei para ele, baixa aqui esses padrões de candle, ó. São 36 páginas que eu deixo aqui para estudos, para aprimoramento, sobre a questão da execução do gráfico, saber comprar, saber vender em região de suporte e resistência, ou quando está numa tendência, e é muito simples fazer o download. É só vir aqui, ó, no meu canal do YouTube, na primeira página, você vai ver as aulas, os videoaulas,
Abaixo na descrição de todas as videoaulas você encontra os links ou aqui no canto superior direito. Ó. Aqui você tem meu WhatsApp, caso tenha alguma dúvida sobre treinamento. Tem aqui meu Instagram, caso tenha alguma dúvida sobre treinamento. Tem aqui o link do treinamento para você fazer aquisição, 24 horas por dia aberto. E aqui ó, o Telegram, que é justamente para você fazer o download. Porque uma vez que você faça o download do e-book, você tem acesso gratuito a este e-book, né? Então quando você abre aqui, ó, você vai ver aqui que vai ter uma mensagem, escrito aqui, ó, mensagem fixada. E nessa mensagem fixada tem um desenho de um e-book e é justamente aí que você vai clicar. Clicou, vai abrir dois links. Um link para fazer o download numa próxima página ou diretamente aqui na página. Então, além disso, você vê aqui os resultados dos alunos, como o Alessandro aqui, ó, 4-1, de grão em grão, enche o bolso. É exatamente assim, Alessandro, tem que ter paciência, calma. Você vê resultado de alunos como o Alessandro, aqui o Cassiano fazendo 8-2, aluno novo, ele foi para a conta real agora e depois ali ele escreveu falando que é surreal o treinamento, que ele nunca imaginou que ele fosse aprender tanto. Tem muitas pessoas que têm essa falsa expectativa, né? Esses dias teve um rapaz que entrou em contato comigo e falou assim: Cadu, eu já paguei R$3.500 em um treinamento. E como é que você faz num valor desse, irrisório? A ideia que me dá é que não vale a pena. Olha só a cabeça da pessoa. Pelo preço ser muito baixo, ele não tem expectativa que ele vai aprender. Só que eu já expliquei 1000 vezes aqui para o pessoal. O valor do treinamento é só para que você pague as suas próprias custas dentro da plataforma de streaming de ensino à distância que eu pago, né? Então, é um custo que você mesmo paga para você fazer parte de uma plataforma fechada, onde você tem o acesso diretamente comigo. Porque se eu vou dar atenção para todo mundo, eu não tenho capacidade pessoal de atender todo mundo, porque eu não tenho equipe, sou eu mesmo, sou eu que atendo os alunos, sou eu que vou tirar suas dúvidas, é diretamente comigo. Então por isso que isso existe, por isso que o preço é tão acessível e todo mundo pode aprender. Essa é a ideia, que todos consigam aprender da forma correta. Aqui é o Eliseu, ó, batendo meta, saindo positivo, graças a Deus aos estudos, todo dia, né, Eliseu? Aqui é o Emerson, batendo meta, em pleno ATC, 4-1. Jonatas, ó, batendo meta, como o senhor diz, tá lá. É isso aí, Jonatas. Então você pode entrar aqui, ver os alunos, as aulas que eu subo para o YouTube. Aqui o Fernando, ó, batendo meta. O Levi aqui, ó, batendo meta. Resultado e tchau mercado e assim por diante, ó. O Emerson novamente aqui, 3-0. Aqui o Edno, batendo meta. O Marcelo aqui batendo meta. Vários alunos. O José aqui, ó, batendo meta. Você vai ver muitos alunos aqui, o João, ó, em 12 minutos fazendo um 4-0. Olha aí só, 12 minutos fazendo 4-0. Ah, Cadu, mas eu fico às vezes 2 horas não faço uma entrada. É por causa das questões técnicas. Eu sempre falo para todos, o gráfico é técnico. Quem tem técnica sabe o que faz. Quem não tem técnica apanha. É como se não soubesse ler, né? Você põe 2 pessoas na frente de um quadro com escritos. Aquele que sabe ler, vai ler. E o que não sabe ler? Ele fica olhando para o quadro, tentando entender o que está escrito, tentando decifrar. Você já se deparou com uma pessoa que sabe ler e uma pessoa que não sabe ler? E coloca as duas sentadas juntas para ler uma notícia, ver um artigo? É muito triste. O gráfico é a mesma coisa. Se você senta na frente do gráfico e sabe ler o gráfico, sabe interpretar o gráfico, sabe como analisar o gráfico para saber como operar o gráfico, você vai de vento em popa, porque você sabe o que está acontecendo. Agora, aquela pessoa que não tem conhecimento técnico, ela não sabe. E aí é triste, né? É triste. Ó, Euro GBP veio aqui para baixo. Ah, eu estou aqui em binárias, né? Eu estava em digital. Vamos ver. Ó, Euro USD tá aqui normal. Euro JPY. Vamos ver o que nós temos em Euro JPY aqui para trabalhar. Ó, Euro JPY buscando região mais acima. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Este ponto aqui, ó,
é um ponto que eu posso trabalhar essa região. Mas no máximo essa região eu posso fazer uma pequena correção. Aí eu preciso que o fechamento desse candle seja próximo à região para eu não ter nenhuma problemática. Tem essa região, sobe um pouquinho mais para ficar mais fácil ali, por favor, por gentileza, gráfico. Aí, tá lá. Foi buscar quase a região que eu queria, ele não fechou exatamente onde eu queria, mas fechou ali próximo. É uma entrada que exige um certo risco? Não é que existe um certo risco, não há um risco. Porém, o gráfico, dá uma olhada nisso aqui, ó. Como os candles estão trabalhando, com muito pavio, com muita região indefinida. Isso dificulta um pouco a análise. Mas quem tem conhecimento, quem sabe o que o gráfico faz, como eu disse, né? É a mesma coisa que você coloca uma pessoa que sabe ler e uma que não sabe ler diante de um livro. São questões técnicas. O que é saber ler um livro? Ler, simplesmente ler. São questões técnicas que a gente aprende desde crianças, a ser alfabetizado. O gráfico é a mesma coisa, você vai ser alfabetizado a ler o gráfico. Tá lá, ó, entrada perfeita. Então imagina aqui, ó, duas crianças, né? Vamos imaginar aqui, duas crianças aqui. Não precisa ser criança, pode ser adulto, adolescente. Esse aqui sabe ler, esse aqui sabe ler e esse aqui não sabe ler. E aí você coloca à sua frente um texto, né? O texto está aqui, ó. Deixa eu colocar em amarelo. O texto está aqui. O que vai acontecer com essa criança, ou esse adulto, ou esse adolescente que sabe ler? Ele vai entender o contexto, vai saber o que ele tem que fazer, vai lá e vai resolver. E esse que não sabe ler? Ele vai ficar olhando do lado, pedir ajuda, vai esperar alguém passar perto para ler para ele. É triste isso, é triste. Eu comparo uma pessoa dessa àquela pessoa que vai atrás de sala de sinais, aquela pessoa que vai atrás de robô. Por quê? Porque ela não sabe ler o gráfico, ela não sabe interpretar o gráfico. Se ela não sabe ler o gráfico, ela não sabe interpretar o gráfico, ela não sabe ler, ela vai olhar para o gráfico, vai entender alguma coisa? Não. Então o que se precisa fazer? Precisa mudar essa atitude. Qual atitude? Mudar a motivação. A sua motivação não é apertar o botão apenas. A sua motivação não é apenas ganhar dinheiro. A sua motivação é entender o que está acontecendo no gráfico, compreender o que está acontecendo no gráfico, para quando você apertar o botão, você ter a convicção do que está acontecendo no gráfico. É uma outra ideia, é uma outra lógica, é um outro pensamento. A sua vida muda totalmente, porque quando você aprende realmente o que faz, você sabe como fazer. Eu tenho duas crianças, né? Uma menina de 16 e um menino de quase 12. Eu vejo todo esse processo neles, né? Quando eles começam a aprender a ler, aquela coisa de passar mais devagar, você está passando de carro perto de um lugar e eles falam assim, peraí, eu estava lendo ali. Aí passa mais devagar para dar tempo deles lerem, ou quer assistir um filme, já quer assistir um filme legendado, porque quer ler embaixo as legendas. Então você vai vendo a evolução. Imagina você quando você era criança assistindo um filme legendado. Você não conseguia acompanhar. Hoje você vai lá assistir um filme legendado, porque você quer ver o áudio do filme original e ao mesmo tempo seus olhos vão ali, ó, lendo no cinema, tanto faz. Por quê? Você tem a rapidez da leitura, você tem um raciocínio rápido, você já sabe o que está acontecendo. No gráfico é a mesma coisa, você tem que desenvolver as técnicas de estudo, você tem que aprender a saber ler o gráfico em regiões de suporte, resistência e tendência, saber como interpretar essas regiões, como analisar essas regiões, para você poder operar de forma segura. E como que você faz isso? Simplesmente dormindo e acordando no dia seguinte como se tudo tivesse acontecido? Não, você vai ter que sentar o bumbum na cadeira, como diz o aluno ali onde ele estava lendo, bumbum na cadeira, estudar toda a técnica, estudar passo a passo os movimentos, estudar esse gabarito de padrões que o gráfico nos apresenta para você entender qual é a lógica e a razão do gráfico, entender por que a tendência age daquela forma, por que o candle abre e fecha daquela forma,
entender por que utilizar um volume, por que não utilizar o volume, quais regiões aplicar a operação, quais regiões ficar de fora e assim por diante. É uma aprendizagem, é um processo onde cada um tem sua dificuldade. Assim como na leitura da escola, numa sala de crianças, por exemplo, vários alunos chegam à quinta série sabendo ler, voando. Agora tem alguns alunos chegando na quinta série com muitas dificuldades, não é? Foi o mesmo professor, foi a mesma aprendizagem, porém cada aluno tem as suas dificuldades pessoais. No gráfico é a mesma coisa, cada um tem suas dificuldades pessoais, mas todo mundo é capaz de ler? Todo mundo é capaz de ler. Aí vai o quê? Seu conhecimento, sua busca, seu entendimento, seu raciocínio, seu treino, treinar as teorias, a prática, teoria e prática, teoria e prática, corrigir o que faz de errado, corrigiu, vai lá e faz de novo, caiu, levanta e faz de novo, e assim vai. É um processo, é entender isso, que para saber ler o gráfico também é um processo, tá bom? Ó, Euro USD fizemos uma entrada, Euro JPY fizemos uma entrada, vamos de novo em opções aqui, Euro GBP, vamos ver o que o Euro GBP tem a nos oferecer, gráfico está meio travado aqui, né? Nem para cima nem para baixo, enquanto o Euro GBP não define o que ele faz, vamos ver um outro ativo, Euro GBP, GBP JPY, vamos ver o que o GBP JPY está fazendo, ó. Gráfico está querendo vir buscar a região abaixo, não vejo nada lá embaixo, nada. Região aqui, não tem nada definido, né? Eu teria que esperar muito ali a movimentação. Vamos para GBP USD. Ó, gráfico em GBP USD. Agora o gráfico faz uma movimentação interessante, ó. Ele tem uma região aqui que ele fecha nessa região com essa região. Aí ele tem essa região com essa região. Essa região aqui já seria mais interessante para eu fazer um trade, por exemplo, aqui de correção. Cadu, ele pode vir a corrigir aqui em cima? Ó? Também pode, né? Só que eu precisaria ver o fechamento na região do candle. Olha o que aconteceu. Ele veio, tocou com um pavio aqui, deu uma esticada lá para cima, né? Ele veio aqui já nessa região, nessa linha. Vou até mudar de cor, ó. Vou deixar ela mais espessa. Então essa região aqui que ele veio buscar a primeira vez, ó, já me mostrou uma boa região, né, do GBP USD. Agora, eu preciso que o gráfico interaja comigo. Como assim, Cadu? Que ele me mostre realmente ali a movimentação. Enquanto o GBP USD não chega lá, na região que eu marquei, vamos ver o USD-CAD. Faz tempo que eu não opero o USD-CAD, ó. Gráfico buscando região, ó, novamente aqui, ó, o gráfico está bem volátil, né? Tá com várias regiões, buscando várias regiões, ó. Tem esse movimento aqui que ele já foi com pavio, tem essa outra região aqui que é com corpo, ó. Fechou antes, novamente, fechou aqui nessa região antes, ó, também não fechou. Vamos lá para GBP USD, ó, GBP USD chegou na região aqui novamente. Tocou aqui na região, ó, quase tocou aqui na região, na máxima, né? Ó, então ele veio aqui já no primeiro ponto da região, só que tem a máxima. Não chegou lá ainda, vamos aguardar. O USD-CAD, ó, o USD-CAD também não chegou na região. Vou até apagar essas linhas, né? Um monte de linha aqui. Essa região que ele chegou com um pavio aqui é uma boa região, só que ele teria que chegar nela para eu fazer o trade. Se ele não chega, não tem trade, não é? Então vamos apagar aqui o USD-CAD, o GBP-USD, tá vendo? Ele já chegou, já tocou, já fez um movimento, tá com força que vai subir, deixa ele lá. Agora eu não quero saber dele. AUD JPY. AUD JPY, ó, gráfico chega em região, não tem nada lá que faça com que seja um movimento interessante. Deixa AUD JPY lá embaixo. Pronto. Passei por todos os ativos, ó, tá subindo, o movimento do gráfico tá subindo, tá fazendo aquela região. Então, não fiz entrada, vi região, entendi que seria correção, mas não aconteceu a entrada. Passei por todos os ativos.
e só vi 2 oportunidades no gráfico. O que é isso, Cadu? É o momento do gráfico. Às vezes o gráfico naquele momento mesmo, ele não tem o que você fazer, ele está trabalhando daquela forma. Vamos ver novamente outros ativos. Ó, eu passei por todos os ativos. Ó, Euro-USD novamente. Vamos ver o Euro-USD novamente. Ó, gráfico com pouca liquidez, gráfico bem fraquinho, não está fazendo nenhum movimento interessante. Vamos ver Euro-JPY. Não, né? Dá uma olhada nesse movimento. Euro-JPY não. Vamos ver. Poderia parar por aqui, né? 2-0. Meta batida, mas vamos dar uma olhada aqui, ver se tem alguma coisa interessante para fazer para vocês. Ó, gráfico veio buscar essa região, Euro-GBP. Tudo é questão de saber ler o gráfico. Cadu, você está lendo o gráfico aí, mas não está vendo nada de interessante. Isso significa que não tem nenhuma oportunidade boa? Exatamente. Por isso que saber ler o gráfico, ele faz com que você saiba interpretar o gráfico para você ter a convicção daquilo que você vai fazer no gráfico. Se você tem a convicção daquilo que vai fazer no gráfico, porque ele te mostra realmente as possibilidades de trade, você vai fazer. Senão você vai fazer o quê? Você vai ficar de fora do gráfico. Então, Euro-GBP também aqui fico fora do gráfico. Euro-GBP, GBP-JPY. Vou repassar novamente. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui para binárias. Eu estou em digital, né? Vamos ver em binárias se tem outros pares de abertos. A mesma coisa, né? São os mesmos Euro-GBP. Tinha esse par aqui? Ah, é o mesmo, ó, tá vendo? Euro-GBP, ó, aquele mesmo ativo que a gente estava trabalhando. Então aqui é uma região muito boa, ó. É uma região muito boa. Se ele vier fazer um movimento aqui nessa região, eu posso trabalhar com ele. Qual que é a dificuldade dessa região aqui? A dificuldade dessa região é que ele tem pavio, tá vendo? O que isso significa, Gadu? Que ele pode buscar acima do pavio. É isso. Essa é a dificuldade. Então eu preciso analisar com muita calma, com muita paciência. Aí, às vezes, é melhor você ter mais tempo diante do gráfico, analisar melhor o gráfico para fazer sua entrada. Você precisa de tempo, tá? Você precisa de tempo. Tem muitas pessoas que eu gosto de chamar assim de geração miojo. O que é geração miojo? Geração miojo é aquela pessoa que ela quer ver tudo pronto em 3 minutos. Ela abre o gráfico e quer bater meta em 3 minutos. Ela vai construir algo, ela quer construir em 3 minutos. Ela vai desenvolver um projeto na vida, ela quer algo em 3 minutos. Quanto tempo você viu que eu demorei para fazer essa análise? No fim, o mesmo par, o mesmo ativo que estava aberto em digital pagando mais, eu acabei fazendo em binárias pagando menos, mas tudo bem, não importa. Este momento da sessão aqui é justamente para eu trabalhar com vocês. Eu abaixo a mão, porque eu já fiz minhas operações, aí eu abaixo a mão, começo a gravar a tela do meu computador, porque ao mesmo tempo que eu estou conversando, estou raciocinando, tá lá, ó. Isso é saber ler o gráfico. Por quantos ativos você viu passando? E o que eu vi no ativo? Uma linguagem estranha. Como assim, Cadu, uma linguagem estranha? Vamos, tá interessante a aula de hoje, né? Com essa dinâmica. Ó, aqui eu vi região de suporte, vi gráfico trabalhando perfeitamente. Qual que era a dificuldade aqui? Era entender movimento que pudesse buscar pavio. Porém, ele fez uma absorção aqui. Quando ele fez a absorção, pronto, abriu a minha entrada aqui claramente. O gráfico abriu para mim. Você viu que eu passei por vários gráficos. E por que eu não entrei nos outros gráficos? É a questão da leitura. Tem gráfico que você vai abrir e vai estar escrito assim, está bom esse gráfico. Você vai abrir o gráfico e vai ler, tá bom esse gráfico. Tem gráfico que você vai abrir e vai estar escrito assim nele, ó. O que está escrito ali? Parece uma linguagem sem vogal, né? Quando você olha aqueles nomes de linguagem sem vogal. Eu abri outro gráfico, o gráfico estava escrito assim. Eu vou saber ler? Não. O outro gráfico estava escrito assim. Não. Eu vou saber? Não. Aí eu vou abrir outro gráfico, vai estar escrito assim. Estou bom para operar. Opa! Então eu abri o gráfico, fiz a leitura e esse está me dizendo assim, ó, estou bom para operar.
eu estou bom para operar. Outros gráficos eu vou abrir, vou tentar ler e vai estar escrito em uma língua que eu não sei decifrar. Mas por que isso? Porque não tem lógica, não tem razão, criatura. Não tem razão de você fazer a entrada. Para com esse negócio de ficar apertando o botão onde não deve. Tira a mão do botão. Tira a mão do botão. Tem gente que faz os trades com a mão em cima do botão, no mousepad, aí no celular. Não vê a hora de ficar apertando o botão. Para com isso. Para com isso. Aprende a analisar o gráfico. Depois que você aprender a analisar o gráfico, fazer toda a leitura, entender lógica, entender contexto, aí você vai operar. Aí você vai apertar o botão. Aí você vai saber o que fazer no gráfico. Enquanto isso, analisa. Analisa, eu já contei minha história para muitas pessoas. No início, eu abri o gráfico, ficava ali 1 hora, 2 horas, só olhando para o gráfico sem apertar botão nenhum. Por quê? Porque eu estava aprendendo a fazer a leitura do gráfico. Saber ler o gráfico é uma arte, sabia? É uma arte onde exige técnica, mentalidade, que é paciência, e quando as coisas não saírem bem, o que acontece? Você precisa usar o gerenciamento. É uma arte. Se você dominar essa arte nesse sentido, você tem consistência. Agora, o que acontece é que as pessoas querem tudo para ontem, tudo geração miojo, quer que as coisas se resolvem ontem. Não é assim que se aprende uma profissão. Não é assim que você tem resultado na vida. Tudo é um passo a passo. Tudo é um processo. Aprender como operar um suporte e resistência de forma correta, você vai ter que aprender como analisar o suporte e resistência de forma correta. Aprender como operar uma tendência, você vai ter que aprender como analisar uma tendência. É um passo a passo. Depois que você sabe como analisar, entender toda a lógica e razão do movimento, saber o porquê de uma compra, saber o porquê de uma venda, o que você vai fazer? Aí sim você vai operar. Então, saber ler o gráfico é essencial para você ser consistente em opções binárias. Saber ler o gráfico em regiões de suporte e resistência traz consistência. Saber ler o gráfico e aplicar suporte e resistência traz resultados. Só que para isso você tem que aprender as técnicas e saber como faz. Por isso que eu trago todos os dias aqui dicas especiais para você. Por isso que tem um treinamento onde os alunos vêm para o treinamento aí, tá todo mundo voando, batendo meta todo dia, porque lá no treinamento eu te ensino passo a passo como você deve fazer e estudar os gráficos. Tá bom? Eu acho que você conseguiu entender o recado de hoje, eu acho que o recado foi dado, eu espero que a aula tenha te ajudado muito. Deixa aqui nos comentários se a aula tem te ajudado, se tem sido válido para você. Já se inscreve no canal, ative o sino de notificações. Eu tenho aula todos os dias que eu subo aqui para que você vá aos poucos aprendendo e tirando as escamas dos olhos e aprendendo o que é a verdadeira análise gráfica, tá bom? Fica com Deus, até amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!